Olá, crianças, tudo bem? Mais uma aula de arte no ar. Hoje a gente vai falar, então, reforçar um pouquinho o que é arte abstrata. Afinal, eu falei bastante sobre isso nas aulas anteriores. Para nossa aula de hoje, vou precisar que você separe o material que a gente já vem usando, separa lá o seu caderno de arte. Se você não tiver caderno, algumas folhas de sulfite já está suficiente, ou de repente qualquer outro tipo de papel que você tenha aí na sua casa. Os lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, canetinha, o que você tiver para colorir. Hoje a gente vai usar bastante. Vou pedir também para você separar alguma imagem. Pode ser uma fotografia, uma imagem de gibi, alguma coisa de mercado, qualquer coisa que tenha uma imagem. E se você conseguir, vai ser muito bom se você conseguir uma régua para a gente trabalhar também. Eu vou dar um tempo para você organizar esse material e a gente já começa a nossa aula. Conseguiram organizar os materiais? Então vamos começar. Eu lembro então que eu falei para vocês que lá nas aulas anteriores a gente falou muito em abstração, em arte abstrata, e eu preciso ter certeza que você entendeu isso daí. Para a gente entender o que é arte abstrata, primeiro a gente precisa entender o que é a arte figurativa. Olhem com atenção essas três imagens da tela. São três obras de arte de períodos diferentes e de artistas diferentes. A primeira obra de arte é do artista chamado Monet, a segunda é do Cézanne e a terceira é da Tarsila do Amaral. O que elas têm em comum? Vocês devem estar pensando, nossa, nada, elas são completamente diferentes. Mas essas três imagens a gente chama de arte figurativa, porque nessas imagens vocês olham e já identificam uma figura, alguma imagem, algum objeto que é conhecido do nosso dia a dia. Na primeira imagem, por exemplo, vocês já identificam uma moça com sombrinha, correto? Na imagem do meio, vocês conseguem ver frutas, jarras, um açucareiro, né? Algumas coisas ali colocadas em cima de uma mesa. Apesar de a gente não enxergar a mesa, a gente consegue imaginar que tem uma mesa ali. E a terceira é uma paisagem que está um pouquinho indo para abstração, mas a gente consegue identificar as palmeiras, as montanhas, as casas, e tem um pescador ali trabalhando no meio da tela. Conseguiram ver? Muito bem. Então, quando a gente olha para uma imagem dessas e já consegue identificar o que ela é, a gente chama de arte figurativa. Já na arte abstrata, o que aconteceu? Nossa, o que vocês estão vendo ali? Na primeira obra, vocês provavelmente estão vendo linhas. Vocês conseguem ver linhas? Que tipo de linha será que é? Linha curva, linha reta? Que posição que ela está? Elas estão na horizontal, na linha do horizonte, muito bem. E elas têm cores. Então, nesta obra de arte, o que o artista quis colocar pra gente? A questão das linhas e a questão das cores. Na imagem do meio, a gente já tem uma grande mancha de cor, quase uma linha brincando no espaço ali, que é uma forma curva diferente da primeira imagem. E a terceira ali, um emaranhado de formas que lembram linhas retas, mas na verdade elas são formas, elas são tridimensionais, elas saem da tela
né? E são os trabalhos de grandes artistas. O primeiro é o Valdemar Cordeiro, a do meio é da Tomi Otaki e a terceira obra é do Emanuel Araújo. O que elas têm em comum? As três são arte abstrata. Conseguiram perceber a diferença? Para a gente entender um pouquinho mais essa história de arte abstrata, eu vou chamar uma ajuda, um amigo meu para ajudar a gente. Esse menino aí. Quem que vocês acham que é esse menino? Esse menino se chama Wassily Kandinsky. Já devem ter percebido aí que por esse nome super diferente ele não é brasileiro, ele não é daqui. Ele nasceu na Rússia, na cidade de Moscou, isso há muito tempo atrás, tanto que vocês estão vendo que a imagem, a fotografia dele é em preto e branco, né? As imagens das fotografias antigas eram feitas todas em preto e branco. Pois muito bem, ele vai nos ajudar a entender essa ideia da arte abstrata. A vida do Kandinsky, eu vou chamar ele só de Kandinsky agora que fica mais fácil para a gente entender. A vida dele começou, a vida artística dele começou muito cedo. Quando ele estava nessa foto aí com 5 anos de idade, aconteceu uma coisa muito triste na vida dele. Os pais dele se separaram e cada um foi morar num canto. E o que aconteceu com o Kandinsky? Ele foi morar com uma tia, num país chamado Ucrânia, que é ali pertinho de onde ele nasceu. Mas com costumes diferentes, com uma língua um pouquinho diferente, e ele foi morar com uma tia, e essa tia era uma tia nota 10, incentivou ele a desenhar, pintar, tocar instrumentos, aprender outras línguas, e ela foi incentivando ele a cada vez mais participar desse universo da arte. Ela contratou um professor de desenho, contratou um músico para dar aulas para ele e já cedo ele já mostrou talento e ele já conseguia de criança tocar violoncelo e piano, que são instrumentos bem difíceis, mas ele gostava muito, ele ia aprendendo com muita facilidade. Ele foi crescendo e o passatempo, um dos passatempos que ele gostava muito era ir ao museu. E um certo dia, ele foi visitar um museu e eis que ele viu esta obra de um artista chamado Rembrandt, ou Rembrandt. O Rembrandt era um artista muito importante que trabalhava de um jeito muito especial a questão da luz. Vocês conseguem ver a questão da luz aí nessa tela? Não parece que tem uma iluminação vindo toda de um lado, batendo em cima desse barco e deixando outra parte toda sombreada? O Kandinsky olhou para isso e falou: nossa, que artista incrível, como é que ele trabalha com isso? E ele ficou muito interessado, até pintava alguma coisa em casa, desenhava. Mas nessa época ele ainda não estava muito interessado em ser artista. Tanto que ele foi fazer um curso, uma faculdade de direito, ele queria ser advogado. E estava deixando a arte assim, era o passatempo dele, não tinha nada de tão importante assim na vida dele. Até que um dia ele foi ver uma outra exposição de arte e nessa exposição de arte ele viu essa imagem aqui. E ele ficou assim: nossa, o que é isso? Que cores diferentes? O que é essa forma? Ele não identificou, ele não conseguiu entender o que aparecia nesse quadro. E ele ficou tão transtornado, tão mexido, ele falou assim: gente, eu só consegui entender o que era o quadro quando eu li o nome da obra. O nome da obra é Monte de Feno. Você sabe o que é feno? É um capim amontoado que está nessa plantação ali, uma montanha bem grande de feno ali que está nessa montanha. Quem pintou esse quadro foi o Claude Monet. E o Monet já estava trazendo para essa época um conceito de pintar as coisas, trazendo a luz do sol e como é que essa luz mudava as cores dos objetos. E o Kandinsky foi para casa assim pensando: nossa, eu quero fazer isso, eu quero pintar, eu quero ser um artista, eu quero trabalhar com a cor. E ele largou o direito, largou a advocacia e começou a pintar e se dedicar à arte. Só que vocês vão ver, olha lá, o que ele gostava de pintar? Ele gostava muito de pintar paisagens. Vocês lembram o que é uma paisagem? Vocês já viram falar numa paisagem? Paisagem é quando a gente olha para algum lugar e até onde a vista alcança, a gente consegue ver aqueles objetos, aquelas formas que estão à nossa frente. Num lugar, pode ser aberto, pode ser fechado. O que ele gostava de pintar eram os lugares abertos, os espaços lá fora.
Só que vocês devem estar reparando que não é bem assim uma pintura exatamente como é uma paisagem real. Vocês devem estar vendo aí algumas cores diferentes, algumas formas, né? Ele dá uma misturada de estilos aí e coloca alguma coisa de imaginação também, como é o caso desse cavaleiro azul aí que dá nome ao quadro. E ele vai aprimorando esse jeito, ele não queria pintar a paisagem como ela realmente era. Ele queria trazer uma coisa nova, uma coisa diferente, trabalhar com a cor e que a cor expressasse alguma ideia, alguma sensação em quem olhasse para a tela dele. Para vocês terem uma noção bem certinha, olha essa imagem aqui, olha esse quadro. Eu adoro esse quadro, eu acho ele muito lindo. O nome desse quadro é Paisagem de Inverno. Aí vocês devem estar pensando, puxa, mas tão colorida assim, tão alegre, será que lembra uma paisagem de inverno? Então aí já tem essa ideia de que ele está trazendo a noção de cores, das sensações que as cores passam para as pessoas, de alegria, de tristeza e assim por diante. Eu acho muito bonita essa tela e claro, essa paisagem existe, mas na hora que ele retratou, ele deu o toque especial dele lá, ele deixou do jeitinho que ele gostaria que as pessoas vissem. Porque se não fosse assim, ele poderia pegar uma máquina fotográfica, que nessa época já era bem comum, ele poderia fotografar essa imagem e teria só essa paisagem, que poderia ser uma paisagem comum. Mas esta é a paisagem do Kandinsky, com as cores do Kandinsky, com o jeito que ele gostava de pintar. Tem uma historinha que alguém conta que diz que certo dia o Kandinsky, que é esse senhor que vocês estão vendo aí, entrou no ateliê dele lá e teve uma grande surpresa. Não sei se essa história é verdade, mas algumas pessoas gostam de contar. Eu gosto dessa história também. O ateliê dele é parecido com essa imagem que vocês estão vendo ali ao lado. Então o ateliê o que é? É um quarto, um espaço numa casa que o artista trabalha, que ele vai deixando os quadros dele, vai amontoando, tem um cavalete, uma mesa, alguma coisa para ele trabalhar. E diz essa historinha que quando ele entrou nesse ateliê dele, um certo dia, ele encontrou uma obra de arte dele caída no chão. E ele levou um susto. Ele falou, nossa! Não porque ela estava caída, mas pelo que ele olhou e pelo que ele enxergou. Ele enxergou a obra de arte ao contrário. Vamos fazer de conta que seria essa obra de arte aqui. De cabeça para baixo, ou de ponta cabeça. E quando ele viu essa imagem de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, ele conseguiu perceber coisas que ele ainda não tinha visto nesse quadro. Ele começou a enxergar formas, conseguiu enxergar linhas, conseguiu enxergar como que as cores trabalhavam uma pertinho da outra e ele ficou encantado, ele ficou assim fascinado com essa possibilidade. A gente já vai entender isso aí direitinho. Você já fez isso antes? Já fez essa experiência? Vamos tentar? Eu vou trazer para vocês uma imagem que está de ponta cabeça. Olha lá. Não tenta identificar o que é, não pensa, não tenta pensar, olha lá. Tenta imaginar que formas, que linhas e que cores que chamam mais a sua atenção. Para mim, por exemplo, é essa imagem aqui, ó, essa forma aqui, esta forma aqui, esta forma aqui, essa linha me chama atenção também, essa forma me chama atenção, esta forma me chama atenção. Não sei o que é, eu sei que vocês sabem o que é, mas a ideia é a gente tentar enxergar as coisas de uma maneira diferente, a gente desacostumar o nosso olhar para acostumar para a arte abstrata. Então nós vamos fazer o seguinte agora, eu vou chamar a professora Déia e a professora Déia vai explicar direitinho o que é que a gente vai fazer nessa atividade. Vamos lá? Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Déia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Vamos lá? Agora que vocês já conheceram o artista Wassily Kandinsky, que pintou tão lindamente quadros que ficaram para a gente admirar até hoje, que tal a gente fazer uma experiência pensando na arte do Kandinsky? Vamos lá? Vamos tentar?
Para a gente fazer essa atividade, nós vamos precisar de uma fotografia, de uma imagem, alguma dessas coisas que a professora Thaís já pediu para vocês separarem no início da aula. Tá? Então pode ser um quadro que a mamãe, o papai, a vovó tenha na parede, fala com ele se pode pegar e daí coloca ele de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Eu peguei um quadro aqui da minha casa para mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar. Então o quadro, ele normal é assim. Eu vou virar o meu quadro de cabeça para baixo e vou começar a observar essa imagem agora nesta posição. Que linhas eu vejo, que contornos. Olha só, então eu consigo ver linhas curvas aqui. Olha aqui, outra linha aqui. Outra linha aqui. Eu também consigo ver aqui linhas e formas entre essa pintura aqui. Vocês perceberam como fica diferente? E agora que eu tenho o meu quadro de ponta cabeça, de cabeça para baixo, eu vou desenhar todas as linhas e figuras que me chamam a atenção. Eu vou desenhá-las no meu papel. Vamos ver o que vai acontecer com essa obra de arte. Coloque a imaginação para funcionar. Tire todas as ideias que estão dentro da cabeça. Então, comece a desenhar as imagens, as linhas, as figuras, as formas que você vê nessa imagem invertida que está agora de ponta cabeça. Vamos lá? Agora é com você, porque você é o artista.
Gostaram do resultado? Viram como ficou o meu? Ficou bem diferente daquele quadro original que eu tinha mostrado antes, né? Não é divertido fazer uma atividade assim? Viram como dá pra gente imaginar e viajar na imaginação fazendo uma atividade assim? Com um quadro, uma imagem, uma figura que vocês tinham em casa aí e nunca nem prestaram atenção. Agora que vocês já sabem o caminho, coloque a cabeça para funcionar e faça outras experiências. Vocês vão ver que divertido que é. Tchau, até a próxima!
Então, o que saiu do desenho de vocês? Garanto que ficou um trabalho muito diferente e muito gostoso de fazer, muito legal. Agora, continuando com essa história do Kandinsky, junto com essa ideia dele trabalhar com a arte abstrata, com essa abstração toda que ele fazia, ele também teve uma influência muito importante, que foi a influência da música. Ele conheceu um grande músico chamado Schoenberg, e ao assistir uma peça, uma apresentação do Schoenberg, ele teve a ideia de associar os sons da música com objetos artísticos, com os elementos que ele traz na arte abstrata. Por isso que a arte dele é tão diferenciada, tão diferente. Eu vou deixar agora vocês apreciando tanto um trechinho da música do Schoenberg, quanto algumas obras de abstração do Kandinsky. Vamos apreciar? Então, conseguiram imaginar como é que as formas brincam no espaço a partir da música? Muito diferente, né? Pra gente tentar entender um pouquinho o que se passava na cabeça do Kandinsky. É claro que não era só o Kandinsky que trabalhava com arte abstrata. Ele tinha muitos amigos, outros amigos artistas, que começaram também a pesquisar e tentar trabalhar com abstração. Um desses artistas, que é um dos que eu gosto muito também, é o Mondrian, Pierre Mondrian, que é autor de obras de arte com linhas retas, como essa que vocês estão vendo aí. Essas linhas retas, elas vão ficando na vertical, algumas na horizontal, e ele vai explorando os espaços que se formam entre elas, trabalhando com formas
geométricas. E as cores primárias também, que é assunto para outra aula que a gente vai ver. Mas aqui vocês têm que perceber que tem o vermelho, o azul e o amarelo, certo? Já essas imagens que vocês estão vendo são da artista Tomi Otaki. A Tomi Otaki era uma artista que nasceu no Japão, mas ela passou a maior parte da vida dela aqui no Brasil. E ela contribuiu muito para a arte brasileira de um modo geral. E as abstrações que ela fazia, né, a arte abstrata que ela fazia, variavam de pinturas a esculturas. A primeira imagem que vocês estão vendo ali em amarelo, que não tem título, isso é uma característica da arte abstrata, geralmente elas não têm título, os artistas não colocam título, mas ele pode ser chamado também de composição em amarelo. Então a evidência que ela dá nessa obra aqui é a cor amarela, né? E lembra ali alguma forma curvas, linhas mais curvas, diferente da obra do Mondrian. E a segunda é uma escultura, né? Uma grande escultura que ela colocou em praça pública lá em Santos, na cidade de Santos. E ali não temos dúvida que o jeito que ela explorou essas linhas curvas, né, dão uma ideia de que essa escultura é uma coisa muito suave, muito leve, mas na verdade ela é muito pesada. E essa escultura aqui, essa obra, fica aqui em Curitiba e é da Tomi Otaki também. Quem sabe onde fica essa obra? Quem falou que fica do bairro Portão, no Museu de Arte Metropolitana de Curitiba, acertou. Muito bem. Então agora a gente vai partir para a nossa atividade. Então, crianças, a nossa atividade agora vai ser um desafio parecido com aquele que vocês fizeram lá de desenhar de ponta cabeça. Vamos ver como é que fica? Primeiro eu vou mostrar uma imagem para vocês. E nessa imagem, não tenta entender, só tenta identificar as formas, as linhas, as cores, e você vai tentar colocar lá no seu caderno, tentar copiar as formas que te chamam mais atenção. Ó, a imagem que eu separei para vocês é essa daqui. Então vejam lá o que chama a atenção de vocês. Ó, já consegui ver umas linhas retas, uns retângulos, consigo ver retângulos espalhados, consigo ver círculos, consigo ver umas formas bem alongadas, umas linhas curvas lá em cima. Veja o que chama atenção e que você acha que é mais interessante de copiar. Vamos lá?
Então agora, crianças, eu vou mostrar para vocês a imagem como ela realmente é. É essa obra aqui. Essa obra é da Tarsila do Amaral e se chama Paisagem com Touro. Vocês tinham conseguido ver o touro antes, na outra posição? Na imagem invertida? Talvez sim, talvez não. Agora vocês conseguem ver bem, né? Depois que a gente falou o título e a imagem voltou ao seu normal. E é uma paisagem muito interessante que a Tarsila pintou, colocando esses elementos também bem da natureza, casas simples, delicadas, sem muitos detalhes. Então agora eu vou pedir para você desenhar uma paisagem assim também, simples, sem muitos detalhes. Se você quiser parecida com a da Tarsila ou dá o seu estilo pessoal aí, na pintura também capricha.
Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado de se aventurar um pouquinho nesse universo da arte abstrata. E toda vez que vocês olharem agora para uma obra, para alguma imagem, vocês vão ter que pensar um pouquinho diferente. Não vão pensar o que é, o que será que parece essa obra? Mas vocês vão observar as linhas, as cores, que formas que o artista está sugerindo pra gente. É um convite a um olhar diferenciado para a obra de arte. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês brinquem de desenhar durante a semana, que exercitem o olhar de vocês com outras imagens e até a próxima!